Com certeza. A nossa estimativa aqui da Nova Futura, e ela está dentro do consenso de mercado, é uma queda de 0,75, ela está em 8,25 hoje, cai para 7,5, depois mais uma quedinha no final do ano de 0,5% e o ano fecha com 7%. Aí, no primeiro trimestre do ano que vem, antes das eleições, dependendo de como é que a inflação estiver, o Comitê de Política Monetária do Banco Central avalia se derruba mais um pouquinho. Eu tenho a expectativa de que ele derrube mais 2 vezes aí, numa tentativa de colocar a taxa Selic em 6,5%, se a taxa de inflação ano que vem continuar mostrando um comportamento benigno como mostrou esse ano. Os alimentos caíram bastante, a energia elétrica e gasolina, colocando gás de cozinha também, subiram bastante. Não fosse isso, a inflação seria ainda menor. Ela vai fechar em 3 e pouquinho esse ano, mas ela fecharia muito próxima de 2% se não fosse a gasolina, o gás e a energia elétrica. A previsão é que a inflação também siga comportada? A minha expectativa é que sim. Aqui no Brasil a gente tem, infelizmente, é uma das coisas que ainda falta a gente modernizar na nossa economia, a gente tem uma economia muito indexada. Muita gente utiliza contratos indexados ao IGPM, ao IPC, a diversos indicadores, para reajustar anualmente os seus preços. Então, a energia elétrica, de certa forma, a parte dos contratos é assim, os aluguéis, muita coisa indexada. Isso é ruim. Porém, esse ano vai funcionar bem. O IGPM ficou praticamente negativo esse ano, deve fechar no número muito próximo de zero ou negativo, 1%. Isso vai ter um impacto positivo para a inflação do ano que vem. Então, essa inflação baixa de 2017 vai produzir uma inflação baixa para 2018. Essa é a contribuição positiva, depois de muitos anos, da indexação. Espero que no ano que vem ninguém cancele a indexação por conta disso. Mas no ano que vem a gente vai ter uma inflação ainda baixa, com certeza abaixo da meta de 4,5% do Banco Central. Pedro Paulo, e o que os diretores do Banco Central levam em consideração para definir essa nova taxa de juros? Com certeza, a coisa mais importante é a inflação corrente. São os números recentes de inflação. O IPCA, que é o indicador de inflação do IBGE, que é medido em algumas capitais do Brasil, que faz a cada período de tempo, o IBGE vai à casa das pessoas, faz uma pesquisa de orçamentos familiares e, a partir daí, estrutura uma estimativa do que as pessoas, em média, consomem e, a partir daí, definem como é que os preços dessa cesta de consumo se comportam ao longo do tempo. A inflação é isso. Né? Além dessa inflação presente, que está na pesquisa do IBGE, o Banco Central também leva em consideração, de maneira importante, as expectativas que os agentes econômicos têm em relação ao comportamento da inflação no futuro. E uma estimativa dessa expectativa inflacionária é o comportamento da pesquisa Focus, que o Banco Central faz junto aos departamentos econômicos de várias instituições financeiras e algumas consultorias, entidades de classe, e semanalmente é divulgada na pesquisa Focus do Banco Central. Essa pesquisa dá uma indicação de como é que estão as estimativas para a inflação. Essas estimativas para a inflação bem comportadas dão um sinal verde para o Banco Central baixar a taxa de juros. Agora, se elas estiverem subindo, o Banco Central liga o sinal vermelho e sobe a taxa de juros. Essa é a regra que o Banco Central utiliza, que ela é consolidada em termos teóricos, em termos práticos, no que a gente chama de sistema de metas de inflação, que é o sistema que é utilizado mundo afora. Hoje é um sistema bastante consolidado. Agora, Pedro Paulo, com essa projeção de queda da Selic, o rendimento da poupança e de outros investimentos em renda fixa também devem cair, não é? Com certeza. Né? Aqui no Brasil a gente tem essa doença inflacionária, a inflação maior do que a maior parte dos países do mundo, e isso acostuma mal, isso tornou o nosso poupador, né, a pessoa que guarda dinheiro mensalmente, um pouco mais preguiçosa, digamos assim. O nosso trabalho aqui é muito pequeno, basta você empurrar esse dinheiro que sobra todo mês, quando sobra, claro, né? Vamos levar em consideração que sobra dinheiro no final do mês, mas quando sobra dinheiro no mês, a gente empurra ali numa aplicação financeira que rende uma taxa de juros muito cômoda para a gente. No mundo não existe isso. Se isso deixa a dívida pública explodindo, né? Hoje é uma dívida que promete bater 100%
do PIB daqui a alguns meses, as aplicações financeiras das famílias também sobem, né, nessa velocidade quando elas têm poupança. Você deixa num CDB, você deixa num fundo de renda fixa, você deixa numa poupança, a taxa de juros reais que essa aplicação rende é extremamente elevada, né? Isso acostuma mal a gente. Agora, com essa taxa de juro caindo, a nossa esperança é que as famílias, né, os poupadores, quem guarda o seu dinheirinho em aplicações financeiras, tenham um pouco mais de trabalho e selecione aplicações melhores. Ô Pedro Paulo, e mesmo com essas sucessivas quedas na taxa de juros, que, como você disse, diminuem o rendimento da poupança, esse tipo de aplicação voltou a atrair os milionários no primeiro semestre. Segundo dados do Fundo Garantidor de Créditos, em 4 anos o crescimento foi de 25,9% para 12.800 clientes milionários, né, quem tem mais de R$ 1 milhão, que decidiram deixar os seus recursos na caderneta de poupança. A que fatores a gente pode atribuir essa opção, já que existem outros tipos de aplicações mais rentáveis para esse público? A gente associa a rentabilidade de um investimento ao risco que ele produz para a gente. Dentro da taxa de juro total que você recebe numa aplicação financeira, está embutido ali uma parte que é para cobrir a inflação, uma parte que é para cobrir o risco da aplicação, para te dar um prêmio para que você coloque o seu dinheiro ali, apesar de ser um pouco mais arriscado, e o que sobra disso é o juro real que nós recebemos. É verdadeiramente aquilo que vai compor a nossa poupança no longo prazo. Investimentos mais arriscados pagam mais taxas de juros. Se você olhar as taxas de juros de CDBs, os bancos que têm notas melhores de crédito, nessas notas aí das agências de avaliação de risco, de rating, bancos que têm excelentes avaliações de risco, pagam taxas de juros nominais menores. Por quê? Porque o prêmio que ele precisa pagar para convencer as pessoas é menor comparativamente aos bancos que têm notas piores, que não têm notas tão boas, né? Todos têm notas boas, mas não tão boas, e notas não tão boas vão pagar um prêmio um pouco melhor para os aplicadores. A poupança é uma das aplicações mais conhecidas dos brasileiros, a caderneta de poupança. Isso é do tempo que a gente tinha uma cadernetinha aqui, né? E você ia lá no banco, depositava um dinheiro, na agência bancária, as pessoas carimbavam a sua caderneta e diziam: fulano de tal, Patrícia aplicou X unidades monetárias, dependendo da época, a moeda tinha um nome, e é desde essa época, desde a época do Império, que a caderneta de poupança existe e é garantida pelo Tesouro Nacional. Então, teoricamente, seria uma aplicação com risco muito baixo, né, que é remunerada mensalmente, e se a instituição que estiver fazendo o depósito vier a falir, o Tesouro Nacional garante completamente. Então, essa relação entre o risco e o retorno na poupança compensa. O que aconteceu agora é que, à medida em que a taxa de juros foi caindo para todos os investimentos, durante um tempo, já não é mais verdade isso hoje, durante uns meses atrás, ela ficou com um prêmio um pouco melhor em relação a outras aplicações financeiras. É muito mais fácil você fazer uma aplicação na poupança quando você aplica em CDB. O Fundo Garantidor de Crédito só garante até R$250 mil. Se você vai aplicar R$1 milhão para garantir isso, você precisa fazer 4 aplicações. Se você vai aplicar na poupança, você deixou R$1 milhão lá no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, já está garantido. Então, além do conhecimento, tem a questão do risco, e além do risco tem a questão da comodidade da aplicação quando você quer obter toda a garantia do Tesouro Nacional. A gente sabe que nem todo mundo tem R$1 milhão na conta, né? Para quem tem um dinheirinho guardado, quer aplicar, quer guardar, quais são as opções mais interessantes do mercado? Olha, eu sou economista de uma corretora, Nova Futura, e falo como quem conhece. Hoje, para você fazer uma aplicação financeira, está muito fácil. Quase todas as instituições, desde corretoras a bancos, têm seus sites. Lá nos sites você tem todas as modalidades de investimento super bem explicadas. Você pode abrir a sua conta praticamente sem ir a um banco ou uma instituição financeira, você faz tudo eletronicamente, e as movimentações você também faz pelo site. Então, hoje é muito fácil, você tem excelentes opções, você tem CDBs, você tem letras de crédito imobiliário, você tem fundos de investimento, você tem a própria bolsa caindo a taxa de juro, e sobretudo agora que a gente está com
com a perspectiva de ter a nossa aposentadoria efetivamente reduzida, né, por conta de todos os problemas que a gente tem visto aí que exigem uma mudança no regime previdenciário. Então, hoje o nosso esforço para fazer uma poupança e garantir a aposentadoria é maior do que, digamos, 3, 4 anos atrás. Para fazer isso, vale a pena hoje também consultar a hipótese de colocar algum investimento em ações, né? Ações de boas empresas. Nós temos grandes empresas no Brasil que pagam bons dividendos, que dão bons resultados. Então, compor uma boa carteira aí com ações, CDBs, fundos de investimento, né? E títulos do Tesouro, o Tesouro Direto, é parte do que a gente pode dizer hoje como uma boa conduta das famílias para garantir a aposentadoria, mesmo que não seja esse milhão que você imagina. Hoje, a partir de 100, 200 reais, você já faz boas aplicações sem pagar muito. Os custos já caíram por conta dessa modernidade que a gente tem. A modernidade tem coisas ruins, né? Tem coisas muito boas. Uma das coisas boas que o mercado financeiro ofereceu para os brasileiros é esse desenvolvimento de plataformas eletrônicas que baixou os custos para você fazer aplicações e tornou todos esses investimentos disponíveis para famílias que têm, inclusive, pouco dinheiro para poupar todos os meses. Para aquela pessoa que é mais conservadora, que não está aí disposta a encarar grandes riscos, a Bolsa, na verdade, pode assustar um pouco, né? Investir na Bolsa. Qual seria a opção, então? Tesouro Direto? Tesouro Direto, que você faz aplicações. Tudo isso que eu falar para vocês, você faz pelo computador, com gente te orientando, dá para fazer facilmente. Então, Tesouro Direto, onde você compra títulos do Tesouro Nacional, tem títulos indexados à inflação, tem títulos pré-fixados, tem várias modalidades que adequam ao perfil que você quer poupar esse dinheiro lá para sua aposentadoria. Então, risco baixíssimo e facinho de fazer depois que você pega o jeitinho ali. Você tem títulos emitidos por bancos, que são CDBs, que rendem tanto a inflação como são títulos pré-fixados também, você tem as duas modalidades, então é uma excelente opção. Você tem fundos de investimento, onde você coloca um dinheiro na mão de gestores super profissionais, esses gestores vão fazer alocação em títulos do Tesouro, em títulos de bancos, em títulos de empresas como debêntures. Eles vão alocar para garantir melhor retorno dentro do perfil de risco que você tolera, dentro do seu plano de investimentos que você tem pela frente. Mais uma vez, sobre esse plano de investimento é importante dizer, cada módulo de dinheiro que você vai poupar atende um objetivo que você tem. Uma parte é para garantir uma segurança caso a sua renda seja interrompida pelo desemprego ou por um problema de saúde quando você é profissional liberal. Você tem plano de comprar um automóvel, você pode ter plano de dar entrada num apartamento, você tem planos mais ousados como fazer viagens, você pode ter planos de garantir a sua aposentadoria. Cada um desses módulos de poupança, que a gente chama de dinheiro que você vai guardar, tem que ter um perfil de investimento adequado. Normalmente você consegue obter respostas para qual é o melhor investimento para esse perfil que eu quero ter, para esse objetivo de poupança que eu quero ter, você consegue ter essa solução na instituição financeira onde você for fazer a aplicação. Caso ou um banco ou uma corretora, hoje você já tem as plataformas indicando claramente o que você pode fazer com cada um desses objetivos. Mas é claro, mais uma vez, é importante definir qual a sua meta quando for investir para fazer um bom investimento, né? Quando você tem uma boa pergunta, é fácil resolvê-la, respondê-la. Então, faça a primeira pergunta: o que eu quero com o meu investimento? Eu quero fazer uma viagem daqui a 2 anos, pelo país ou pelo continente. Então, eu preciso ter tantos R$1.000 e para atender esse objetivo, eu vou guardar uma parte da minha renda e vou colocar essa parte da minha renda num investimento com essas características. Cada investimento exige uma opção de alocação diferente. Obrigada.